primeiramente, vamos relembrar o que é a globalização, como que ela começou. É, a globalização ela tem início lá nas grandes navegações, lá no século XVI, início do século XVI, com as grandes navegações, que aí sim os povos começam a se encontrar, né? Até então, o mundo ainda era muito fechado, na Europa era fechada em si durante toda a Idade Média. Depois, com o final da Idade Média e a formação dos reinos, começa-se, né, então, a busca, né, por novos novas fronteiras, novas mares, começa a navegar por mares nunca antes navegados. Então, até então, o mundo era mais fechado ali no mar Mediterrâneo, né? Dificilmente alguém tentava navegar para além do mar Mediterrâneo. E como estavam, né, fechadas as fronteiras para o Oriente, é, as nações europeias buscavam novas rotas para o Oriente, navegando para o Ocidente, né? Nós tivemos a navegação é, de várias navegações tentando circunnavegar a África e a de Colombo tentando circunnavegar o mundo, né? Navegando para o Ocidente para chegar lá no Oriente, porque ele tinha a certeza de que o planeta era esférico, né? Que não era plano, que ele iria chegar navegando para o Ocidente, ele iria chegar lá no Ocidente, nas Índias. É, Então aí começa a ser esse fluxo, né, de esse contato entre povos diferentes, né, e aí então o mundo deixa de ser um lugar só. Lembrando que quando eu falo mundo, mundo é o que você vive, né? Hoje nós temos essa dimensão de que o mundo, nosso mundo é o planeta Terra, né? Todo mundo aqui conhece produtos, conhece pessoas, conhece a cultura de vários lugares do planeta. Até então, até na Idade Média, não existia isso. Um homem medieval, ele conhecia a sua vila, ele não conhecia culturas nem assim, dentro do próprio continente, muito mais culturas do outro lado do planeta, em outros continentes. Então, o mundo dele era a vila. Por isso que a gente diz hoje que o mundo, o planeta, ele se transformou numa vila. É a vila global, né? É a vila global. Por quê? Né? Hoje nós temos esse mundo na palma da nossa mão, né? Um exemplo disso é a pandemia que nós estamos vivendo. Ela começou em um lugar e se espalhou pelo planeta. Se fosse em uma outra época, ela ficaria em um continente só, né? Não espalharia dessa forma como aconteceu dessa forma, né? Por causa dos fluxos, né? Tudo os contatos entre os povos, entre as pessoas viajando por esse planeta. Então, hoje o mundo está globalizado, ele está totalmente integrado, integra tudo, integra. Então, a gente tem o exemplo até da doença. Até a doença consegue, né, ocupar todo o planeta, né, por causa desse sistema globalizado. Mas vamos falar então na globalização, na economia. A maioria dos analistas afirmam que a globalização econômica teve início a partir do século XVI com as grandes navegações, como eu já estava fazendo a introdução para vocês. No entanto, sua intensificação ocorre no século XX, com a expansão das empresas transnacionais e com o avanço tecnológico nos setores de transporte, de comunicação e de informática. Então, a gente tem que ter essa dimensão de que começa lá no século XVI com as grandes navegações, mas lógico, num ritmo muito lento se comparado com o do século XX. Tanto é que nem era falado disso, de globalização, durante o século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX. A gente vai começar a usar esse termo globalização no século XX. Né? E aí vamos buscar explicações, vamos falar, ó, isso que nós estamos vivendo começou lá no século XVI,
mas os contemporâneos lá do século XVI não tinham dimensão ainda do que eles estavam criando, o que eles estavam iniciando, né? Eles nem sonhavam, né? Por exemplo, que hoje, dali a 4 séculos, o mundo estaria completamente integrado. E aí, no século XX, o século XX é o século das grandes transformações, que é o século que tudo acontece de uma forma muito rápida, né? Nós temos 2 guerras mundiais, nós temos a Guerra Fria, o nascimento de superpotências, a queda de superpotências econômicas. Então, o século XX foi um século realmente muito efervescente e contribuiu, então, para que houvesse esse avanço das da globalização, as empresas, né, tomarem essa dimensão global, né? Ali está o termo transnacional, que eu já expliquei para vocês, é o melhor termo para ser usado. Muitas pessoas usam o termo multinacional, que não é um termo interessante de usar, não. Por quê? Quem lembra vai ter, vamos refrescar a memória. Quando eu falo multinacional, eu tenho uma empresa que é multinacional. Parece que eu estou falando que ela é de várias nações. Ela é multinacional, ela é do Brasil, é da Alemanha, é da Argentina, né? Quando eu falo transnacional, não. Eu estou querendo dizer que ela é de um país e, e as suas ações transcendem a sua nação, né? Por exemplo, a Coca-Cola é dos Estados Unidos, mas ela transcende, ela tem subsidiárias em vários países do mundo, né? No Brasil, em todo mundo. Então, por isso, um termo melhor para ser usado e até mais elegante do que multinacional é o termo transnacional. Você vai ter alguns livros que vai usar o termo multinacional? Vai, né? Mas eu estou apresentando aqui o termo melhor para ser usado, que é transnacional. E aí a gente tem avanço nos transportes, que, né, foi super importante para poder ter essa integração, né, de mercadorias e de pessoas, né, de pessoas irem de um lugar para o outro, né, uma série de transportes, tanto nos navios, os aviões, né, esses aviões cargueiros imensos, né, que conseguem transportar muita mercadoria, e a comunicação não é tanto assim na parte econômica quanto o transporte auxilia, né, nessa entrega de mercadorias, mas a comunicação faz com que a gente tenha essa sensação de que o mundo é um mundo só, né, que ele está completamente integrado. As coisas acontecem e a gente sabe, né, em tempo real, né, através da comunicação. E o que auxiliou a comunicação a acontecer em tempo real foi o avanço da informática, né? Então, para você ter uma notícia, né, você tinha que esperar o jornal ser impresso chegar de manhã. Hoje não, né? Hoje você tem a notícia na hora que ela já está ali da redação, ela já vai para a plataforma digital e, né, você já tem aquela informação em tempo real e ela vai se atualizando em tempo real. Por isso que as redações dos jornais, né, não param, né? Fica o tempo todo, né, notícia acontecendo e sendo transmitida para a gente. Então, é esse tripé: transporte, é, as transnacionais, transportes e comunicação. Aí a informática entra ali no bojo da informação. Para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, você compra um produto da China muito facilmente, né? Você já não precisa mais ir no Paraguai para procurar aquele produto chinês lá, né? Você já pode entrar em qualquer site desses que vende produto direto da China, comprar e sem precisar esse entreposto. E isso é possível exatamente por causa desse avanço, né? As novidades que saem lá na China, né? Você conhece muito rapidamente, né? Basta procurar que você vai encontrar uma série de novidades, né? Nós estamos cercados por produtos chineses, né? Eu aqui na minha frente, na minha mesa, tenho uma série de produtos chineses. Isso aqui eu comprei da China, isso aqui eu comprei no Brasil, mas é chinês, né?
O computador é chinês, é da Lenovo. Então, é, e tudo isso por quê? Por causa da globalização. A expansão das empresas transnacionais decorre da necessidade de aumentar o nível de competitividade de seus produtos e ampliar sua participação de mercado. Então, as empresas elas vão buscando novos mercados e também buscando lugares onde ela possa produzir o seu produto mais barato, né? Então, ela vai se instalar suas fábricas em lugares onde ela tem mão de obra barata e também oferta de matéria-prima. Ela não precisa ficar importando matéria-prima. Então, ela busca o lugar onde o ambiente é perfeito para que ela possa produzir o mais barato possível. Não porque ela queira vender mais barato, porque ela vendendo mais barato, ela tem um custo de produção menor e aí então ela tem mais lucro e a competitividade dela é maior. E aí, de novo, vamos falar da China. Por que, que a China, os produtos chineses são tão competitivos no mercado, né? Chegando ao ponto de quase os outros países não conseguir fazer concorrência ao produto chinês. Por quê? Porque lá eles têm população uma imensa população, um território imenso também, matéria-prima, então e essa mão de obra é barata. Tanto é que empresas né, que não são chinesas estão se instalando na China, porque lá que tem o cenário perfeito para que eles possam produzir a um custo menor e ter um produto competitivo. Né? Um exemplo que Professor, nós temos a é Cauane e a Luana estão tentando entrar na a chamada e o senhor não aceita elas. tem que chegaram atrasadas, né? Eu já vou entrar aqui para. Elas estão esperando tem mó tempão já, tadinhas. Oh, meu Deus. Já O senhor não aceitei olha o uma, chat. aceitei outra. Chegaram atrasadas. Falta alguém? Acho que agora não, né? Vamos voltar lá para. Vamos voltar lá para a apresentação. Prontinho? O avanço tecnológico que ocorreu nos setores de transporte, de comunicação e de informática determinou o que se costuma chamar de encurtamento das distâncias. Lógico que está escrito encurtamento das distâncias, e o que, que tem ali do lado dele? Tá a aspas, né? Porque esse encurtamento das distâncias ela é metafórica. Não houve uma diminuição da distância entre os países. Então, o que, que houve? Houve que aquilo que eu falei no início. O mundo se tornou uma vila, né? O mundo era uma vila, o mundo da pessoa. O medieval conhecia apenas a sua vila. Agora não. É o mundo, né? O planeta todo se transformou nessa vila global, né? Ficou pequenininho, ficou próximo. Então as pessoas encurtaram as distâncias, lógico, entre aspas, né? Então, se alguém vai pensar em levar do sentido literal aí, opa, diminuiu, um país encostou no outro, lógico que não, né? Encurtaram as distâncias metaforicamente, né? Por causa desse avanço da informática, onde a gente pode se comunicar rapidamente e também nos transportes, onde a gente pode enviar pessoas e mercadorias, né, muito mais rapidamente. Né? Só para ter uma ideia, uma viagem da Europa para cá, alguns séculos atrás, levavam vários dias. Hoje demora, fica 24 horas no avião,
mas chega, mas assim, se comparar, é muito rápido em relação ao que era lá na época das grandes navegações, ou até mesmo no início do século, né? A gente dá o exemplo lá do Titanic, né? Que estava fazendo uma viagem da Europa para a América, para o que eles chamavam de Novo Mundo. Então, comparando com hoje, demora, que o Titanic, né, uma demora total, né, apesar que para a época era um avanço tecnológico imenso. No atual processo de globalização, a interligação estabelecida entre diversos lugares, realizada através dos transportes, de informações, de capitais, de mercadorias, de serviços e de pessoas, denomina-se de fluxo. Opa, aí já deu. Então, esse fluxo é constante de capitais, de mercadorias e de pessoas, né? Como eu disse, né? O transporte, a evolução do transporte não é só para transportar mercadoria, é para transportar pessoas também, né? Então, em todos os lugares do mundo nós temos pessoas de vários lugares. Lógico que nas metrópoles nós vamos ter essa característica de ter pessoas de todo o mundo naquele lugar. Quais são os lugares, né, que vai ser é, vamos dizer assim, cosmopolita, né? Que ali naquele lugar vai ter cultura de todo o mundo, né? Nós vamos ter a cidade de Nova York, que vai ser extremamente cosmopolita, nós vamos ter características de todo o mundo naquela cidade, e exatamente esse ponto da cidade de Nova York ser cosmopolita, ter integração de pessoas de todo mundo o tempo todo, fez com que ela se transformasse, né, no centro da epidemia do coronavírus, exatamente por isso, né? Porque pessoas de todo o mundo foram para lá. Então, a chegada do vírus se deu uma maneira muito maior naquele lugar, né? Os números que aconteciam em Nova York só se comparavam a países, né? Então, a cidade de Nova York, né? Os números que aconteciam lá das infecções eram comparáveis só a de outros países. No Brasil, nós temos a cidade de São Paulo, que é uma cidade cosmopolita, né? Nós temos ali pessoas de todo mundo. Temos cidades do Oriente Médio também, né? Que tem esse fluxo constante de capitais, né? Exatamente por quê? Por que tem esse fluxo de pessoas também no Oriente Médio? Porque nesses lugares, né? Por exemplo, temos ali Dubai, né? Por exemplo, o fluxo, existe um fluxo de capital por causa do petróleo, e aí vai haver um fluxo de pessoas que vão para lá para fazer negócios. Então, esse fluxo acaba sendo constante. E aí entra a língua, né? Aí agora passa a ter é, uma língua global, né? Que no caso é a língua inglesa, que mesmo que a China se torne, né, a potência mundial, é difícil que, né, deixe de ser o inglês a língua padrão mundial. Por quê? Porque é uma língua muito mais fácil de se aprender. Tem gente que vai falando, oh, lógico que não. Para você talvez seja difícil, né? Porque já aprendeu a sua língua materna, mas, né, em comparação com outras línguas, a língua inglesa é uma língua muito mais mecânica e muito mais fácil de ser aprendida em relação a qualquer uma outra língua, né? É muito mais fácil qualquer um aprender o inglês do que, por exemplo, aprender o português. Português, né? Até nós mesmos temos dificuldade de aprender completamente ele, uma série de regras, uma série de denominações que não existe na língua inglesa, que é muito mais mecânica. Então, passa a ter uma língua onde todo mundo acaba falando a mesma língua. Né? Um exemplo, por exemplo, quando começou a colonização do Brasil, existia uma língua geral também, que era o tupi.
As pessoas falavam o tupi antes de falar o português, que era uma forma do colonizador português falar, né, com as várias tribos indígenas que existiam aqui na colônia. E aí entra também a moeda, né? Nós vamos ter uma aula que vai falar do padrão ouro, do dólar, que aí o dólar passa a ser a moeda que vai ser válida, que vai ser o padrão para todas as nações, porque os Estados Unidos compraram um fluxo de ouro, porque é, quando um país quer garantir a sua liquidez financeira, né, naquela época se comprava ouro, né? Não existe forma melhor de se garantir a liquidez do que guardando ouro, né? Hoje, né, tem aí a concorrência do dólar, né? Ou você tem ouro ou você tem dólar. Então, para que o dólar passasse a ter esse padrão ouro, né, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos compraram as reservas de ouro dos países que aceitassem para que, né, o dólar passasse a ser a moeda referência em relação a todas as outras. E por isso que quando acontece qualquer problema internacional, uma mudança internacional, o que vai já ser afetado? O valor do dólar. Por exemplo, se o Brasil tem um problema econômico, vai desvalorizar a nossa moeda. Então, a gente não vai falar, nós vamos perceber, o real está valendo menos. Não, o real, a gente vai perceber que vai subir o valor do dólar. Mas subindo o valor do dólar, é o real que está caindo, né? A gente está precisando de mais reais para comprar dólares. Então, é isso que acontece. Exatamente por que varia o preço do dólar? Porque é ele o padrão, é ele a moeda global e o inglês é a língua global. Então, se a gente vai fazer negócio, a gente faz negócio em dólar e as reuniões, né, os contatos se dão a partir da língua inglesa.